O azul é uma das cores menos comuns na natureza. Na antiguidade, o pigmento azul era extremamente raro e valioso. Na psicologia, o azul é frequentemente associado a calma, confiança e estabilidade. Só que, quando a gente fala do mundo dos negócios, a Azul é uma das gigantes do Brasil, uma companhia aérea que hoje vale mais de 1,6 bilhão de reais nos preços atuais e que fez mais de 18 bilhões de reais em receita líquida no acumulado de 23. Uma empresa que tem uma presença relevante na vida do brasileiro, que facilmente encontra ela é buscar algum trajeto aí para fazer algum voo doméstico ou internacional. E hoje eu tô aqui com quem lidera essa companhia há bons anos, quem participou da fundação dela, que nasceu lá nos Estados Unidos, fez carreira também na IBM e veio para cá fundar essa que é uma das maiores empresas aí aéreas do país. Eu tô aqui com John Rodgerson, tudo bem? Tudo, um prazer estar aqui com você. Brigadão pelo seu tempo aí por vir falar com a gente aqui da Dinheiro Entrevista, da Isto é Dinheiro. Brigadão pelo seu tempo. E pra gente abrir a entrevista, né, já tocando nos assuntos mais do momento aqui, né, da companhia, vocês passaram por bastante coisa nesse segundo semestre. A Azul teve reestruturação, né, teve uma série de momentos assim, bem relevantes nos últimos meses. Como que tá, qual que é o momento da companhia hoje, né? Como é que vocês estão lidando com reestruturação financeira? Como é que tá o diálogo de vocês com credores? E como é que vocês enxergam esse ano de 2025? Puxa, eu estou muito animado neste momento. 2024 foi um ano de bastante desafio, né? Se você pensar, 10% da nossa receita é Rio Grande do Sul. E de um dia pelo outro, Rio Grande do Sul fechou. Então imagina, qualquer empresa no mundo, 10% da sua receita acaba um dia pelo outro. Mas graças a Deus, Rio Grande do Sul voltou agora. E também nós tivemos uma forte desvalorização cambial este ano, né? Mais de que 20%. Né? Começamos o ano 4,90 e hoje estamos em torno dos 6. Esta também impacta a gente, porque nós somos um produto importado. Muitas pessoas não entendem isso, que nosso combustível é importado, aeronave é importado, manutenção e nosso dívida é importado. Então, nós temos que reajustar por essas condições. Mas já acabamos nossa negociação com os credores e nós vamos converter um monte de dívida em equity, fortalecer a empresa, trazer mais caixa para decolar de verdade em 2025. Então, eu estou muito animado pelo ano que vem. Mas tudo começa com demanda e o negócio sendo forte, né? Por que a Azul tem dívida hoje? Nós temos dívida porque nós passamos pela pandemia, né? Antes disso, a gente teve muito pouco dívida. Mas quando você tem 18 meses sem receita, para sobreviver, nós tivemos que pegar dívida, né? E o custo alto, juros altos no mundo neste momento. Então, tirar essa dívida de frente e olhar para frente, eu estou muito animado, porque temos muito mais aeronaves para receber e muito crescimento na nossa frente. Perfeito. E dentro dessa reestruturação, né, quanto que era a dívida de vocês e mais ou menos como ficou, né? Se vocês deram uma limpada no balanço. E também eu me recordo que assim, tudo começou muito por conta de uma notícia de bastidores que até derrubou muito as ações da empresa, que citava eventualmente um Chapter 11. Isso foi só um boato? Isso já foi cogitado dentro da empresa? Foi engraçado, né? Nunca pensávamos em fazer isso, mas o mercado é assim mesmo, né? Então tem muito boato, pessoas falando. Nós já estávamos falando com nossos credores para fazer uma coisa amigável e o mercado, né, foi assustado pensando que nós íamos para uma RJ, mas não passou e o mercado estava errado nesse sentido. Então, a gente passou sem ter que fazer isso. E uma coisa que eu tenho muito orgulho, nós somos a única linha aérea na história do Brasil que não entrou na RJ. Se você olhar Gol, Latam, VASP, WebJet, todos tiveram que passar por isso. E nós tivemos que fazer algo, né, estrutural. Como você falou, nós estamos tirando mais ou menos 6 bi de dívida do nosso balance sheet, e isso virando equity. Então, uma grande diferença que nós estamos fazendo com isso. Então, nós estamos bem animados com como isso muda o futuro. Mas, como eu estava falando, tudo começa com demanda forte. E se você olhar o Brasil neste momento, tem muitas pessoas viajando, tem PIB crescendo, tem desemprego mais baixo. Então, isso só é possível evitar uma recuperação judicial porque a demanda está forte. E nosso modelo de negócio é tão diferente do que os demais, né? Eu faço coisas que meus concorrentes simplesmente não fazem, né? Nós estamos em 100 cidades neste país que as demais não servem. Então, nós estamos meio blindados nesse sentido. Então, e o problema de dívida aconteceu por causa da pandemia e agora por causa da desvalorização cambial, nós temos, puxa, será que nós podemos continuar pagando juro alto em dólar quando nossa
nossa receita está em reais, então por isso nós sentamos na mesa com nossos credores, e esta dívida nem estava vencendo pelos próximos 4 anos, mas a gente antecipou isso, disse a gente, eu não quero continuar pagando juros altos, então vamos converter isso para equity, fortalecer a empresa e vamos voar de verdade juntos. Perfeito. E justamente nesse ponto, né, acho que assim, o business de aéreas ele acaba sendo difícil por conta dessa dinâmica, né? As receitas de vocês são em reais e assim, leasing de aviões é em dólar, ou as dívidas que vocês têm, como você bem falou, em dólar. E a gente está num momento justamente, como você citou também, de grande desvalorização cambial. Isso faz com que acho que assim, gerir empresa aérea em qualquer lugar do mundo já é difícil, né? É um business difícil, e ao mesmo tempo aqui ainda tem esse plus, né? O combustível também é super caro. Dolarizado também. Exatamente. O mais caro do mundo e dolarizado. E assim, você enxerga alguma solução, você que já tá, fazer o quê? 6 anos, 7 que você é CEO, né? Você enxerga algum caminho assim, sei lá, daqui 10 anos você olha e você fala, poxa, acho que a aviação civil vai para cá, ou vai ter alguma mudança que faça com que o negócio possa ser mais sustentável? Que tipo de mudança no modelo de negócio você enxerga para a aviação daqui 5, 10 anos, longo prazo? Sabe, Eduardo, eu vejo o mercado brasileiro como grande oportunidade. Eu acho triste que nós passamos uma década sem crescer o mercado. Azul cresceu, mas o mercado em si não cresceu há 10 anos. O brasileiro ainda viaja muito pouco, muito menos do que colombiano, muito menos do que chileno, muito menos do que mexicano. Então, isso é ruim para o Brasil. Eu já tenho tido esta conversa com o presidente Lula, com o Congresso. Então, eu acho que no passado, Eduardo, a gente reclamava sobre as dores do Brasil, o combustível, digitalização e tal, mas eu acho que nós temos que falar da oportunidade que existe no Brasil, né? Então, minha conversa com o governo é, se pensar diferente no preço do combustível e a gente tem o mesmo preço que os gringos têm, nós podemos voar mais, nós podemos ter mais cidades servidas, nós podemos comprar mais aeronaves do Embraer. Mas o modelo do negócio tem que adaptar. Né? Quando você toma decisão, eu cheguei em Brasil quando o real era 1,58, hoje é 6. Então, as decisões que nós tomamos quando o real era 1,58 tem que ser revista. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Então, puxa, a gente deixava os aeronaves no chão por mais tempo, né? Para ajudar nas conexões. Não, nós temos que correr. O aeronave no chão é dinheiro perdido, né? Então, nós temos que tentar virar as aeronaves mais rápido, sempre com segurança, com certeza. Né? A gente dava snacks à vontade, um de cada para todo mundo, né? Puxa, nós temos que repensar essas coisas, né? Então, isso foi bom quando o real era 2-1, mas real a 6-1, eu não posso fazer coisas tão diferentes do que meus concorrentes quando eles não estão fazendo as mesmas coisas. Azul sempre vai ter um produto diferenciado. Nós temos Wi-Fi a bordo, televisão, snacks e tal. Mas que tal a gente começa a vender produtos a bordo? Né? Então, alguém quer voar ponte aérea e comprar uma cerveja? Puxa, talvez este é o momento para fazer isso. Alguém quer um sanduíche quente, eu posso oferecer isso. Então, ter receita diferente que nós tivemos no passado. Outras coisas que nós vimos nos últimos anos, o Brasil é muito corporativo, né? Então, a maioria das pessoas que viajam neste país estão viajando por negócio. Pela certa forma, Eduardo, isso é bom, porque eles podem pagar uma tarifa média maior. Nós estamos aqui em Faria Lima, então Itaú, Bradesco, todos esses caras podem pagar uma tarifa caro para viajar. Mas que tal as pessoas que estão viajando de lazer neste país? Então, o que nós começamos a fazer, nós criamos um negócio que é concorrente da CVC, que tem pacotes no fim de semana, né? E normalmente você utiliza seu aeronave segunda a sexta, muitas horas no dia, e sábado e domingo você baixa. Por quê? Porque o cara corporativo não está voando no fim de semana. Mas isso é uma oportunidade que existe. Então, mais uma vez, em vez de reclamar, é uma oportunidade. Como que a gente utiliza nossos ativos no fim de semana para trazer mais receita dentro da Azul? Então, nós criamos Azul Viagens. Então, você pode comprar um pacote da Azul Viagens no fim de semana para ir para Porto Seguro, para ir para Porto de Galinhas, para ir para Gramado, para ir para esses lugares. E isso está expandindo, né? Está muito, muito maior hoje. Nós somos o maior vendedor do pacote do Disney da América Latina. Azul nós temos 5 aeronaves do Disney em nossa frota hoje. Por quê? Porque nós mandamos mais pessoas para Disney. Porque nós temos que ensinar o povo brasileiro a voar.
né? Eu estava brincando com você antes, você é uma cara da Congonhas, né? Então, você sempre voa da Congonhas. É um ótimo aeroporto, gosta também, mas você não conhece. Se você só voa da Congonhas, há 120 aeroportos nesse país que você não pode atender através da Congonhas, né? Tem que vir para Viracopos, para Confins, para Recife, para outros destinos. E há belezas em Brasil. E nós temos que incentivar o brasileiro a conhecer as próprias belezas do Brasil. Eu cheguei de Nova York e hoje de manhã eu estava em reuniões lá e tem um monte de brasileiro andando em Nova York. Mas esses brasileiros também devem andar em Jeri, devem andar em Gramado, devem andar na Amazonas. Então nós temos que incentivar o próprio brasileiro a voar mais. Então quando você olha 5 anos para frente, eu acho que se nós começarmos a mudar o nosso pensamento, né, do brasileiro com a aviação, eu acho que nós podemos dobrar mais uma vez a aviação do Brasil. Mas isso começa com uma parceria, né, público-privado, né? Nós temos uma reunião com o presidente do Petrobras para dizer por que nós temos o combustível mais caro do mundo. Isso faz sentido? Talvez faça sentido para a Petrobras, né, porque eles têm uma margem maior. Ou talvez não, porque imagina se eu posso consumir muito mais combustível quando o preço é mais barato. Então, talvez uma ganha-ganha com Petrobras. Puxa, se você baixa o preço, você vai ganhar no volume. E com isso, nós vamos contratar mais pilotos, mais aeronaves. O turismo deste país pode decolar. Vocês, inclusive, têm, né, uma reunião com a Magda, que é CEO lá, né? Vocês Sim. das CEOs de aéreas, né, para discutir esse ponto. Só para, de novo, não é para reclamar, é para dizer, puxa, como nós podemos pensar diferente, né? Isso eu acho uma coisa que eu aprendi ao longo de muitos anos indo para Brasília. Se você vai lá para reclamar, poxa, ninguém quer ouvir reclamação, né? Todo mundo pode reclamar de tudo. Tem um monte de problema no mundo, no Brasil, que o político não quer ouvir problema, mas quer ver oportunidade. Eu vou dar um grande exemplo de oportunidade. Alguns anos atrás, nós decidimos criar um hub no Nordeste do Brasil, em Recife. E hoje, Recife tem mais do que 100 voos diários, servindo 35 cidades diferentes do Pernambuco, conectando 22 capitais do Pernambuco. E como que nós fizemos isso? Nós baixamos nosso custo do ICMS no estado e criamos uma grande hub. Agora nós temos pilotos, comissários, técnicos de manutenção morando em Recife. Somos a única empresa aérea que tem um hub de nossos pilotos morando em Pernambuco. Isso muda a cidade, porque nós estamos trazendo renda para o Nordeste do Brasil. Então, em vez de reclamar, nós sentamos como governador na época e dizer como nós construímos alguma coisa juntos que vai trazer resultado pela cidade de Recife. E com isso, mudou a cidade. Tem várias pessoas que mudou a vida delas graças a um hub que nós temos em Pernambuco. Mesma coisa que está acontecendo hoje em Belém, né? Nós temos voos Belém para Estados Unidos. Nunca alguém pensou em fazer isso antes. Nós temos essa mesma coisa acontecendo em Porto Alegre, mesma coisa em Minas Gerais, mesma coisa em Cuiabá. E uma coisa que muita gente olha todos os desafios, mas eu vejo muita oportunidade. Quando você veja o real a 6, você tem que pensar quem está ganhando bem a real a 6. Quem está ganhando bem a real a 6? A dólar a 6. Então, o agronegócio. Então, o que nós temos que fazer neste momento? Temos que dedicar mais voos para Mato Grosso, mais voos para o interiorzão do Brasil. Por quê? O real a 6, o dólar a 6, isso faz com que essas pessoas estão ganhando muito mais dinheiro. Então, a gente sempre olha o mapa. Puxa, quando isso está acontecendo, quais oportunidades existem? Então, eu acho que nós temos que trabalhar melhor as empresas aéreas para mudar a imagem do país nesse sentido, porque nós somos uma força pelo bem do Brasil. Especialmente, eu sempre tenho falado isso, Eduardo, se você está vendendo queijo na praia da Porto de Galinhas, você depende do voo da Azul. Se você está estudando no ITA, que é a melhor faculdade do país, você depende do voo da Azul. Por quê? O que você vai fazer depois? Você vai trabalhar na Embraer, na próxima aeronave que a Azul vai comprar. Nós somos o maior comprador do E2 do mundo. Então, essas são coisas que tem que pensar diferente, né? Todo mundo quer tarifa mais baixa, mas como você ataca isso?
tem que ter custos mais baixos, tem que ter combustível mais baixo, tem que olhar os custos dolarizados que nós temos e ver como nós podemos mudar isso. Perfeito. Nesse ponto aí, você falou justamente do exemplo que vocês tiveram em Recife, né, que vocês dialogaram com o poder público lá. Como é que tem sido a relação de vocês com o atual governo? Teve até o Voa Brasil, né? E como é que você tem muito ido a Brasília? Como é que tá isso? Eu estou muito feliz com a abertura deste governo para ouvir e discutir os temas, né? Então, foi o próprio governo que fez esta ponte para ter uma reunião com o presidente Petrobras. Puxa, foi o governo que fez isso, né? Foi o governo que ajudou a lançar Voa Brasil, junto com o ministro Silvio Filho, junto conosco. É o governo que está olhando outras políticas, né, para reduzir coisas como judicialização. O Brasil tem 3% dos voos mundial, 98% dos processos judiciais do mundo. Isso é bom para o Brasil? Claro que não. Nenhum brasileiro tem orgulho disso. Nenhum brasileiro. Talvez o filho da Mike está processando, mas nenhum brasileiro tem orgulho disso. E quando você mostra isso e dizer quem está sendo afetado com isso, é a classe média do Brasil. É a classe média do Brasil. Por quê? Porque muito pouca gente processando empresa aérea, tarifa média tem que subir e o classe C para de voar. Isso é ruim. Isso é ruim mesmo. Quando nós falamos com o presidente Lula sobre o preço do combustível, ele entendeu facilmente, né? Puxa, isso não é bom para o Brasil, né? Nos primeiros 2 mandatos dele, ele lembra um monte de gente viajando de avião. Isso foi quando o Azul estava crescendo no início. Mas naquela época, nossa moeda era muito forte. Era 1,58, 2 para 1. Então, ainda que o custo por barril era 100, quando a nossa moeda era 2 para 1, puxa, nós tivemos uma oportunidade para incentivar muito mais gente para voar. Então, quando eu olho para o Brasil, a grande oportunidade que existe no Brasil é turismo. Nós somos um país gigante, nós temos a oportunidade, nós estamos falando onde você vai para Réveillon, né? Então, uma coisa que eu acho engraçado sobre o Brasil é que todo mundo quer ir na mesma semana do ano, nas mesmas praias, nos mesmos hotéis e gasta todo o seu dinheiro. Mas você sabe que tem 51 semanas durante o ano onde aquela mesma praia existe e talvez, né, você vai gostar ainda mais porque vai ter menos lotado, 1/3 do custo para viajar e nós temos que incentivar os próprios brasileiros para viajar mais dentro do Brasil e depois começar a convidar outros países a conhecer as belezas que nós temos aqui. Perfeito. E queria perguntar, né? Hoje vocês tem essa questão do setor aéreo que teve pandemia e tudo mais, né? Que acho que foi uma dor que vocês passaram que foi grande. Se ainda existe você citou, né, que ainda tem dívida por conta disso, né? Então, assim, isso ainda afeta vocês hoje, né? E como é que vocês estão... como é que vocês veem desalavancagem também, né? Porque vocês têm... Qual que é a dívida de vocês hoje do último balanço? É mais ou menos 26 bi. 26 bi. Mas uma coisa, Eduardo, que é muito importante. Tem dívida boa e tem dívida ruim. Então vamos falar, eu sei, dívida boa, impossível, né? Mas quando você tem dívida que é vinculado a um ativo, como um novo aeronave, então eu compro uma aeronave do Embraer todo mês. Então, impossível ter um ativo que custa 40, 50 do dólar e comprar com caixa, né? Se for assim, a gente nunca ia crescer. Então, você pega esta aeronave que vai ter vida útil por quase 30 anos e você tem que botar no seu balancete. Então, a maior parte da nossa dívida é dívida da aeronave. Então, isso existe e vai continuar existindo, né? Dívida da aeronave. Mas o dívida financeiro que você está falando, nós estamos tirando mais ou menos 6 bi do nosso dívida financeiro, está tirando do balancete e nós estamos desalavancando 1,5 vezes, né? Uma vez só. Eu nunca vi uma empresa aérea fazer isso no espaço de 3 meses como o Azul está fazendo. Então, isso é mais ou menos todo o problema da pandemia que nós tivemos. Nós estamos limpando com isso para deixar o Azul muito mais leve para voar mais alto. Por quê? Se eu continuar tendo que pagar todo aquele juro alto e depois ter esta dívida acima de mim, puxa, vai ser mais difícil, né, baixar tarifa, crescer mercado, pegar nova aeronave. Então, esses caras que eram credores estão virando sócios nossos. Então, eles querem ver a Azul
de como nós fomos. Você citou o nosso market cap no início disso, né? Então, antes da pandemia, em 2019, a Azul era top 10 do mundo em rentabilidade. E nós tivemos um market cap de $5 bilhões. Né? Então, isso vezes 6, imagina o potencial. E nós estamos, você citou 1,6 bi, 1,6 bi neste momento, nós éramos $5 bilhões. Isso é 30 bi de reais. Então, olha o potencial que esta empresa tem para gerar caixa, para fazer as coisas. Mas isso só é possível se você limpa os problemas que nós tivemos da pandemia do Rio Grande do Sul e tal. Então, isso que nós estamos fazendo agora, tirando este peso acima dos nossos ombros para voltar a ser uma empresa mais leve. Vocês chegaram, inclusive, a reverter prejuízo no último balanço que foi esse do terceiro tri. Vocês lucraram 120 milhões, se eu não me engano, né, que foi a última linha. Como é que está essa questão de rentabilidade e também de gerar caixa, né? Porque vocês tiveram todos esses diálogos com credores agora, com essa estruturação financeira. Como é que essa questão, os investidores enxergam o balanço de vocês como mais robusto agora, geração de caixa já está mais saudável? Isso, o ano que vem, 2025, já falamos pelo mercado que nós vamos gerar 1,1 bi do caixa, né, livre depois tudo. Vai ser a primeira vez em 5 anos que a gente está gerando caixa, então isso é uma coisa super positiva para nós, mas algumas coisas que eu quero que você saiba, né? O custo da Azul hoje é o mais baixo do país, né? Então, se você compara a Azul com os demais, concorrente 1, concorrente 2, nosso custo unitário para voar Campinas para tal lugar é mais baixo do que nossos concorrentes, ainda como uma frota diversificada. Porque a gente mede isso em custo por assento, né? E Latam e Gol tem um tipo de aeronave, com 180 assentos, né? Eu tenho algumas aeronaves assim, mas também eu tenho Embraer com 100 assentos, ATR e tal. Mas incluindo tudo isso, nós somos uma empresa aérea com baixo custo do país. Isso foi uma coisa que nós mudamos nos últimos anos para ser uma empresa mais eficiente. Mas o que estava tirando todo o nosso caixa era o juro alto. Né? E nós estamos reduzindo nossos juros em mais ou menos 800 milhões de reais ao ano. Então, quando você tira este peso, você pode ver a geração de caixa acontece rápido. Perfeito. Você citou aí bastante concorrência, que acho que é um tópico que foi... O mercado hoje é super concentrado e a gente chegou a ter a principal concorrente de vocês, né, que a Gol entrou em RJ, né? Aliás, a gente citou até no começo da entrevista, né? Chapter 11 é o nome que a gente dá para a recuperação judicial lá fora, né? Que é o procedimento com proteções judiciais nos tribunais americanos e tudo mais. E vocês chegaram a fazer, né? Antes de a gente entrar mais a fundo na relação de vocês com eles, porque a gente viu muito na imprensa rumores de fusão e etc. Mas vocês chegaram a fazer um acordo, né, de code share, que foi super inédito, né, aliás, e aí é um acordo em que vocês, basicamente, para explicar para o pessoal, né, para quem não entende muito, é um acordo de compartilhamento de rotas, basicamente, né, e a gente não viu outras áreas, acho que nem lá fora fazer esse tipo de acordo, né. Como é que tem sido esse saldo, né, tem uns bons meses que vocês fizeram, como é que foi esse acordo, como é que é o saldo até agora, como é que você enxerga isso, e conta um pouco pro pessoal também como é que vocês veem esse acordo desde que vocês colocaram ele na prática, né. É muito comum, né? Então, puxa, eu tenho code share com United, JetBlue, TAP e Eagle, né? Empresas aéreas gostam de fazer isso para conectar seus passageiros. Então, o que acontece hoje é que todos os passageiros que voam no Gol podem conectar com as 100 cidades que eu estou voando. Então, eles podem voar no mesmo dia, talvez a primeira etapa é Gol, a segunda etapa é Azul, ou pode ser Azul, ou meu passageiro fazendo Gol. Então, nós já fizemos isso no passado como Latam, nós fizemos isso em 2020 como Latam, ficamos mais ou menos um ano fazendo isso como Latam faz isso com Voo e Passe, então é muito comum fazer code share com outra empresa aérea. É menos comum fazer com alguém local no mercado, mas o que a Azul tem é tão diferente do que a Latam tem e que a Gol tem. Nós estamos citando, eles são muito fortes em Congonhas, eles são muito fortes em Guarulhos, nós somos muito fortes em Viracopos, Confins, Recife, Belém, né? Outras cidades. Então, você usa a fortaleza de uma marca e conecta com uma fortaleza da outra marca. Nós somos muito mais regional. Nós temos voos para 100 cidades que ninguém serve. Então, essa é uma oportunidade para cliente fluir
né, entre as duas empresas. Então, antes, se você estava em Congonhas e queria voar Gol para Confins e depois Confins para o interior de Minas, né, teve que comprar 2 bilhetes separados. Né? Ao chegar com sua bagagem, teve que receber sua bagagem. Agora, você pode voar com Congonhas, Confins e depois conectar com toda a malha da Azul. Então, pelo passageiro, dá muito mais opção. Então, isso é muito, muito bom para cliente. E depois pode dizer, puxa, eu quero pontuar no Smiles, eu quero pontuar no Azul Fidelidade, eu quero pontuar... Então, isso também, mais opções para cliente. O que acontece, Eduardo? O cliente voa mais. Então, desde que nós tivemos code share com as empresas internacionais, a gente tem com JetBlue, com TAP, com United, eu posso ter mais voos voando fora, e eles têm mais voos vindo para o Brasil, sabendo que eu estava no aeroporto de Guarulhos hoje de manhã, e voo do United, eu cheguei no voo do United, eles estavam conectando com o nosso voo de Confins e nosso voo de Curitiba, né, um monte de gente. Então, o voo do United é mais forte hoje e faz com que United bota ainda mais voos no Brasil por causa da conectividade que existe. Então, isso que um codeshare faz mais conectividade para ter mais opções para o cliente. Perfeito. E dentro do diálogo que vocês têm, né? Desde que a Azul pediu, a Gol pediu o Chapter 11, que começaram esses rumores de fusão, né? Óbvio que dentro do que você pode falar, né? Porque a gente tem limitações regulatórias. Como que ficou esse diálogo? Como que começou? Em que pé que está hoje os diálogos sobre uma eventual fusão entre Gol e Azul? Eduardo, o que eu diria nesse sentido, eu não estou anunciando nada hoje, mas o Brasil tem desafios, né? Mas tem oportunidade, como eu citei no início. Então, quando você veja o desafio do Real A6, né? Ou você veja o desafio da judicialização, o desafio do custo de capital mais caro, né? E você tem visto o que os outros países do mundo fizerem, né? American Airlines hoje é 3 empresas diferentes que decidiram se juntar, né? Para se fortalecer. E depois disso, então, você teve American, junto com US Airways, junto com America West, 3 empresas, pelo menos 3, acho que mais 2 empresas que se juntarem para formar American Airlines. Tem essa empresa muito forte. United, a mesma coisa. United, Continental, decidirem se juntar para ficar mais forte. Delta, a mesma coisa. Se decidirem se juntar para ficar mais forte. Ainda assim, eles receberam 53 bi do dólar do seu governo para sobreviver durante a pandemia. Então, às vezes, se juntando, fica mais forte, reduz o seu custo de capital, aumenta a conectividade, sua oportunidade para comprar peças, combustível, tudo fica mais barato. E quem se beneficia disso é o cliente, afinal, né? Quando você está voando em Atlanta, em Dallas, ninguém fala, não, mas o American Airlines domina essa terminal. Não, eles são felizes da vida, porque através do American Airlines você pode conectar ao mundo em Dallas. Através do Atlanta você conecta ao mundo através disso. Mas isso foi através de mega fusões que aconteceram. E uma coisa que pessoas têm que entender é que nós somos concorrentes como o mundo, né? Então, meu concorrente não é Gol-Latam. Meu concorrente é outros empresários do mundo, porque o mercado brasileiro está aberto. Então, qualquer um pode começar uma empresa aérea aqui amanhã. E nossos ativos literalmente voam. Então, vamos lá. Então, um concorrente nosso veio para o Brasil, quer voar na alta temporada aqui, depois quer levar a aeronave para a Europa. Pode, né? Então, nós, às vezes, temos que pensar diferente. De novo, eu não estou anunciando nada, mas eu estou mostrando a você os méritos de se fortalecer ainda mais e blindar. Especialmente quando você tem um mercado que não recebeu nenhuma ajuda governamental, né? Então, eu brinco que American, Delta, JetBlue, TAP, todas são empresas do governo deles, subsidiado do governo deles. Então, Azul não é. Nós não recebemos subsídio do nosso governo, né? Então, nós tivemos que sobreviver por nós mesmos. Mas meu concorrente é subsidiado pelo governo americano. Por quê? Porque eu estou voando para Fort Lauderdale, eu estou voando para Orlando. Quem é meu concorrente no Orlando? Às vezes é American, às vezes é Delta, às vezes é outra empresa. E esses caras receberem bilhões de dólares dados a eles é concorrente. E quando nós pensamos em Brasil, criar emprego em Brasil, criar oportunidade e deixar os brasileiros com mais oportunidade,
é uma concorrência desleal, né? Porque eles têm o subsídio vindo do governo deles e a gente não tem, não faz sentido. Perfeito. E vocês chegaram a discutir como é que mais ou menos ficaria também? Porque a Gol hoje está dentro da Abra, né? Que é uma holding. Se eventualmente acontecer, se vocês têm ideia de modelo desenhado, algo nesse sentido? A gente não está neste ponto, então tem conversa sim, mas sempre tem conversa. Eu acho que nós temos a responsabilidade fiduciária para olhar todas as oportunidades que existem, mas eu estou muito confiante na Azul, especialmente depois de toda essa reestruturação que nós fizemos. Então, Azul sozinho é uma ótima oportunidade, mas se haver oportunidade para fazer alguma coisa com Gol ou com outro, claro que nós vamos buscar isso. Então, eu vejo que tem muitas sinergias, muita oportunidade, né, para fazer muita coisa bacana. Mas nós temos que esperar. Eles ainda estão no processo deles, então vamos ver o que acontece nos próximos meses. E sobre cultura também, porque eu imagino que hoje vocês têm quantos funcionários na Azul? Mais ou menos 15 mil. É bastante gente. Eu imagino que, assim, pelo que eu leio, geralmente empresa aérea tem uma cultura organizacional forte e tal. Eu me recordo até do pessoal comentar que, poxa, a Gol até hoje tem dificuldades de absorver a cultura da Avianca, que ela incorporou, acho que 22. Então, como é que isso ficaria para vocês? Se isso já entrou em discussão também, se vocês já pensaram nisso, assim? Eu acho que isso é a responsabilidade de qualquer gestor. O que eu diria é que nós fizemos uma fusão com a empresa aérea Trip em 2012, né? Todo mundo achava, não, é impossível juntar duas culturas completamente diferentes. O Azul pensa de uma forma, a Trip pensa de outra forma. Sabe uma coisa? Todo mundo quer ganhar. E todo mundo quer crescer. E todo mundo quer se sentir bem. Então, eu acho que eu sou um gestor de pessoas. E se você trata pessoas da maneira certa, e eu sempre tenho falado, a Azul é uma empresa de pessoas. Nós não somos uma linha aérea. Nós somos primeiro uma empresa de pessoas. Então, você tem que tratar todo mundo bem, com dignidade e ser honesto e tal. E depois, se fizermos isso, eles vão cuidar muito bem dos nossos clientes, que vão cuidar muito bem dos nossos investidores. Perfeito. E assim, dentro do business de vocês, né? Vocês têm, acho que um produto muito bem definido, é muito difícil, como você bem falou, né? São alguns ajustes que você olharia se fosse mudar, né? Você falou a questão cambial que influencia nas decisões de gestão, mas assim, tem algumas decisões de produto que vocês que vocês enxergam para os próximos anos? Você falou bastante de demanda ali, né? De incentivar mais o brasileiro, mas assim, no produto de vocês, dentro da experiência voar com a Azul, tem alguma mudança que vocês fizeram nesse ano que você destaca? Algo que vocês veem no curto prazo para mudar? Nós temos um produto que eu estou super animado, que é Concierge Azul, né? Pelos top clientes da Azul, ao chegar no aeroporto, você tem um concierge para te receber. Nós temos um carro do BYD, né? Que leva você até o ponto do aeroporto. Se você precisa mudar seu voo ou qualquer coisa, isso é uma coisa super especial que nós temos para cuidar muito bem dos nossos melhores clientes. Então, esse é Concierge Azul. Nós temos Wi-Fi a bordo da aeronave, né? E nós estamos vendendo esta plataforma, né, para fazer propaganda, né? Então, por quê? Porque o custo do Wi-Fi é dolarizado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos vários parceiros nossos que estão fazendo propaganda para deixar isso ainda de graça para nossos melhores clientes, né? Mas os clientes que viajam conosco uma vez a cada 2 anos vão ter que pagar. Né? Então, se você não é fiel à Azul, outro produto que nós temos, que estou super animado, nós temos uma clube Azul. Se você faz parte do nosso clube, cada mês, né, você está recebendo pontos do nosso programa de fidelidade, tem promoções diferenciadas, você tem a categoria acima, então é mais fácil você chegar no concierge. Então, essas são coisas que nós estamos fazendo. E depois, isso é lado do cliente, né? Então, mas nós temos várias outras unidades de negócio, como nossa unidade do Azul Cargo, né? Nós somos o maior transportador do Amazon do Brasil neste momento. Então, se você compra alguma coisa na Amazon e entrega em sua casa no Nordeste, venha numa aeronave da Azul. Nós temos muito orgulho disso e nós vamos continuar, né, se juntando e crescendo esta plataforma como outros, né? Eu já citei nosso empresa Azul Viagens, que nós temos 300 lojas, né, espalhado no país inteiro, que está vendendo pacotes, né? Então, isso é uma coisa muito bacana. Também nós temos a mão de obra do Brasil, e neste momento, quando o dólar está tão forte, nós podemos prestar serviço para empresas aéreas lá fora,
né? Então, isso é uma coisa, nós temos o maior hangar da América Latina em Viracopos. Quero te convidar para fazer isso. Nós temos o maior faculdade, né? Nós temos 5 simuladores do voo. A gente faz treinamento para FAB, né? Dentro da nossa faculdade. A gente trata as aeronaves do FAB também em nosso hangar. A gente faz outras empresas internacionais usando nossas instalações que nós temos. Então, essas são outras unidades de negócio para trazer receita. E a coisa boa sobre Azul Tech Ops, que é a nossa unidade de manutenção, é dolarizado, né? Então, quando a gente vende serviço em nosso simulador de voo, é dolarizado também. Então, tentar de trazer moeda forte é muito importante para o nosso negócio neste momento. Perfeito. E queria te perguntar, assim, né? Vocês estão na Bolsa tem bastante tempo, né? Que a Azul Desde 2017. Desde 2017, né? Fazem praticamente 7 anos aí que vocês são empresa pública, né? E, assim, geralmente agora, em períodos como a gente vê, que a gente teve várias vezes em 2024, né? Que aqueles períodos que a gente tem, sei lá, alguma novidade ruim do fiscal, aí abre a curva de DI, geralmente caem empresas que são mais sensíveis a juros, né? Que inclui varejo, inclui várias empresas de vários setores, e inclui também as aéreas, né, que são um pouco mais sensíveis a juros. Como é que é a sua vida, assim, sendo CEO de uma empresa de capital aberto, se isso se vê, às vezes, tanto número vermelho na tela te assusta? Como é que é a sua relação com o mercado hoje? Sabe que eu acho que seria muito mais fácil ser uma empresa privada, eu diria isso, né? Então, porque todo dia você tem pessoas apostando se o Azul vai bem ou o Azul vai mal, né? Então, mas é parte do ciclo do crescimento de qualquer empresa, né? Então, eu acho que ser uma empresa com capital aberto faz com que você tenha muito mais oportunidade para levantar capital. Azul não existia hoje se nós não tivéssemos a oportunidade para levantar capital, porque o mercado financeiro oferece você a oportunidade para pegar equity, para pegar dívida e para fortalecer sua empresa. Então, eu acho que uma ótima oportunidade, né, para abrir capital, mas muda completamente sua empresa, né? Você tem que ter um time dedicado a isso, e a maior parte do tempo do CFO da sua empresa e CEO da sua empresa está falando da sua empresa, fazendo coisa como eu estou fazendo hoje com você, falando como investidor, indo para a conferência, né? Você tem que prestar contas todos os dias, porque você, em vez de ter um dono ou 5 donos, você tem milhares de donos. E esses milhares de donos querem que você preste contas a todos os dias. Perfeito. Indo para um papo mais soft, até né, você falou bastante de trocar ideia com investidores e tudo mais. Vocês tiveram o Investor Day nessa semana, sim, né? Recentemente tiveram o diálogo aí com investidores da Azul, né? E foi lá em Nova York, foi lá fora. Sua vida como CEO de companhia aérea, você viaja muito? Como é que é? Eu viajo muito, eu viajo fora do Brasil bastante, talvez uma vez por mês fora do Brasil, 2 vezes por mês para Brasília, né? Sendo o presidente de uma empresa aérea, tem que ir para Brasília muito, nós somos chamados para Brasília muito. Eu gosto de viajar, eu amo viajar, eu amo este país e seria melhor viajar de lazer, mas eu viajo muito no negócio também. Mas eu já passei, eu acho que talvez 60 cidades neste país, né? Então, as melhores praias que eu conheço são o litoral de São Paulo aqui, mas também em Bahia, eu amo as praias em Bahia, eu amo Noronha, eu amo Alagoas, né? Alagoas é muito, muito lindo, né? Então, conhecendo o Amazonas, né? Eu levei meus filhos para conhecer o Amazonas, é uma coisa incrível, né? Fazer isso. Então, tem muita oportunidade para viajar, sim. Eu prefiro viajar com minha família do que viajar com meus colegas de trabalho, mas eu faço mais ou menos metade. E o que eu perguntasse como o pessoal deve ter, como eu falei na introdução, o pessoal percebe pelo seu sotaque, né? Você não é daqui, né? Você veio para o Brasil para fundar a Azul, foi isso, né? É isso, eu estou aqui há 16 anos, um pouco mais do que 16 anos agora. Eu sou um dos fundadores da Azul. Eu veio para o Brasil quando a real era 1,58 e em 2008. Eu amo o Brasil. E uma coisa que eu gostaria de dizer hoje, eu espero que os brasileiros amem ainda mais seu país. Eu me apaixonei para o Brasil. Eu criei minha família aqui dentro do Brasil e não tenho data para sair. Quando eu cheguei aqui, eu achei que ia ficar 3 anos no Brasil. Eu estou com 16 anos sem data para sair,
Por quê? Porque a oportunidade ainda é gigante aqui. Os desafios são enormes aqui, mas as oportunidades são gigantes. E Brasil está mudando, as oportunidades estão mudando. Então, se você é um pequeno produtor, no passado você teve que morar em São Paulo, agora você pode mudar onde você quiser, porque tem logística dentro do país, a tecnologia que existe. Tem Starlink no meio da Amazonas agora. Então, você pode acessar a internet. Então, tem um hub de tecnologia em Pernambuco, que eu estava visitando Pernambuco como governador e deputados faz 2 meses, e eu visitei o hub de tecnologia. Então, tem programador ganhando em dólar morando em Pernambuco. Né? E esses caras viajam sempre conosco, né? Então eles ganham bem, viajam pelo país inteiro. Então o Brasil tem enormes oportunidades, né? Então, de novo, em vez de chorar que o real é 6-1, nós podemos olhar essas oportunidades que existem. Então eu brinco que o mundo tem que respeitar muito o Brasil. Se você come uma manga no sul da França, veio do Aeronave da Azul. Se você come atum em Flórida, veio no Aeronave da Azul, né? Se você está comendo carne nos Estados Unidos, né? Isso veio do Brasil, né? Soja veio do Brasil. Então, tanta oportunidade que existe aqui, então, mas nós temos que ser mais aberto a convidar os outros países a conhecer as belezas do Brasil. Eu acho que nós temos que limpar algumas coisas, né? Se preparar para dizer pelo mundo, bem-vindo ao Brasil. Porque o brasileiro sempre recebe com braços abertos e tem as belezas. Mas isso começa com cada brasileiro falando bem do Brasil e não cada brasileiro falando mal do Brasil. É muito comum reclamar. Eu acho que nós temos que ver as belezas e as oportunidades que existem aqui no Brasil. Perfeito. E você fundou aqui junto com o acionista que hoje, salvo engano, é o controlador de vocês, O né? David Neeleman, sim. Como é que é a relação de vocês dois? Se vocês conhecem há bastante tempo, né? Imagino que vocês tenham fundado a companhia juntos. E também como é que foi fazer essa, não transição de carreira, mas você estava na IBM, com a empresa de tecnologia, como é que foi sair de uma companhia de tecnologia para uma aérea, que são setores muito diferentes e tudo mais? Primeiro, o David é um dos meus melhores amigos, né? Eu estava com ele ontem, jantamos juntos em Nova York e a gente fala todo dia, né? Então, eu acho que é relacionamento do sócio, um relacionamento de confiança, né? A gente confia uns nos outros, apoiando uns aos outros. Ele tem ideias brilhantes e ele também tem ideias idiotas, né? Então, acho que meu papel é para pegar as coisas brilhantes e dizer, não, eu acho que essa ideia não é tão bom assim. Então, nós somos muito amigos, então, nossas famílias são perto e é um relacionamento de confiança há mais do que 20 anos, né? Mudando de tecnologia para a empresa aérea, sabe que eu trabalhei no IBM há muitos anos e a IBM era tão grande. E eu lembro, eu era parte financeira. Eu podia ter economizado $5 milhões para a IBM, mas era nada, né? Mas um cara de finanças que acha uma oportunidade de $5 milhões dentro da Azul, puxa, é um herói. Então, a necessidade para cara bom de finanças dentro de uma empresa aérea é muito mais importante do que uma cara de tecnologia, né? A tecnologia é carro-chefe de uma empresa de tecnologia, né? Custo e pensamento financeiro é carro-chefe de uma empresa aérea. Então, isso é muito importante. Então, a gente olha isso como oportunidade. Eu acho que eu virei o CEO da Azul com mais ou menos 40 anos de idade, né? Então, isso só era possível porque eu tomei risco de sair do meu zona de conforto e tomar risco, né? Vir para o Brasil e tomar risco. Então, isso foi muito importante para a minha carreira. Eu diria para as pessoas ouvindo, puxa, tem que tomar risco nesta vida, né? Então, e eu lembro, eu estava ajudando a criar o plano de negócio da Azul, mas eu estava super confortável morando em Nova York. Então, mas eu não podia deixar uma oportunidade como esta passar. Perfeito. E que eu falo sobre dia a dia de companhia, né? Vocês têm... hoje em dia eu vejo o pessoal falar muito mais de aviação, sobre como o mercado funciona de um modo geral, né? O pessoal se interessa muito mais com a internet, o pessoal fala muito mais sobre isso hoje em dia. Como é que é a relação de vocês com o operacional, né? Você falou que vocês têm um corpo de funcionários gigantesco. Como é que são, por exemplo, os pilotos? Como é que vocês recrutam esse pessoal? Como é que é o treinamento, o dia a dia? É um setor que também é super regulado, né? Tem a ANAC, as regras são extremamente firmes. Como é que é essa frente da companhia de vocês?
Sabe que nossa indústria é sexy, né? Então, se você está se tratando de outros setores, não é tão divertido como nós. Nosso capital intensivo, tem muita gente, mas o que eu gasto muito do meu tempo com gente, né? Cada vez que eu viajo, eu tenho que sentar na cabine e fazer um bate-papo com meus pilotos. Por quê? Eles estão lá no dia a dia, eles sabem o que está acontecendo. Eles têm uma oportunidade para mim e eu tenho uma lista de cada voo. O piloto fala, puxa, nós podemos economizar combustível aqui, nós podemos fazer isso melhor. Este hotel não presta. Então, eles dão feedback sempre para mim. Eu diria que 300 pessoas dentro da empresa têm meu celular pessoal. Né? Por quê? Porque quando alguém estava doente do Covid, eu ligava. Né? Eu ligava do FaceTime e dizia, puxa, Eduardo, como você está? Eu estou vendo que você está doente. Quando o seu pai morre, eu tento ligar para você para criar essa conexão, porque nós somos seres humanos, né? Meu papel é diferente do que o comandante. Nós somos do mesmo time. Então, isso que nós temos que entender, né? Então, nós, para ter um voo sair no horário, precisamos 1.200 coisas diferentes para acontecer. Né? Tem nosso headquarters, tem um checklist de todas essas coisas acontecendo. Tem pessoas botando carga, botando mala, botando balinha dentro da aeronave. Tem piloto, tem comissário, tem técnico de manutenção, tem o cara do dispatch, tem cara do terceirizado no chão, tem o controller do aeroporto, tem todas essas coisas acontecendo e nós somos o grande maestro. Né? Então, o maestro tem que dizer, puxa, essa música vai sair bem. E uma coisa difícil sobre uma empresa aérea, nós temos mais ou menos 1.000 voos por dia. E amanhã vamos ter mais 1.000. Então, nós temos que começar tudo de novo amanhã. Então, nós precisamos de um time que está tão focado em entregar um bom produto. Porque sua experiência Azul é seu último voo. Então, eu tenho que ser consistente, né? Então, e outra coisa, eu lembro quando nós começamos a Azul aqui em Brasil, nós tivemos televisão de graça, nós tivemos o snacks à vontade, tudo, e nosso NPS, que é Net Promoter Score, estava altíssimo. Mas depois eles começam a comparar Azul com o próprio Azul. Então, puxa, você era tão bom no início, agora, puxa, isso é uma outra responsabilidade que nós temos. Puxa, nós temos que ter padrão alto. É claro que Gol e TAM podem aumentar o padrão deles também, mas eu falo que meu concorrente é Azul. Eu quero ser melhor do que Azul foi ontem. Nós temos que ser melhor. Desafios diferentes, né? 3, 4 anos atrás, os desafios eram diferentes do que nós temos hoje, mas nós temos que estar melhorando. Nós temos que ser uma empresa cada dia mais forte. Perfeito. E você que, né, tá desde o dia 1 aí da companhia, né, tem algum piloto aí que virou amigo pessoal seu? Tem algum piloto que tá desde o começo, que tá trabalhando lá até hoje? Tem alguma história de dentro aí que você gostaria de compartilhar? Tem um piloto, Ari Nunes, que sempre enche saco. Mas ele era o piloto da Embraer, que virou piloto do wide body. Agora ele é macaco velho, teve que descer para 320. Mas sabe, o amor que ele tem para a empresa, igual que eu tenho. Ele quer ver a Azul bem. Né? Então, quando ele é crítico comigo, ele liga, reclama, é porque ele tem paixão. Um dos valores que nós temos é paixão. Então, ele liga e a gente briga no telefone. Eu já gastei horas no telefone com ele. Por quê? Porque ele é um dos fundadores também como eu. E o que ele está vendo é talvez diferente do que eu estou vendo. Então, mas briga é bom. Então, uma coisa que a cultura americana é mais direto e mais briga, vamos dizer. Eu lembro no início da Azul, eu estava o vice-presidente financeiro da Azul e nós temos nosso vice-presidente do marketing. E nós estávamos brigando, né, sobre algum assunto. E eu era gringo, ele era gringo nesta época. E o nosso vice-presidente era gringo. Brigando. Talvez soltando palavrão, né? Então era feio o negócio. E assim que a reunião acabou, a gente falou, vamos almoçar juntos? E todos os brasileiros ficaram assim, impossível, né? A maneira que vocês estavam atacando uns aos outros. E eu falei, gente, não é pessoal. Ele é o cara do marketing, ele pensa diferente do cara de finanças. Então, ele ama a empresa como eu amo.
né? Então, a maneira para chegar em algum lugar, talvez a gente pense diferente. Mas não é que minha maneira era certa, eu ainda acho que minha maneira era certa, mas o que nos é combinado é que ao tomar uma decisão, nós temos que apoiar uns os outros. Então, se fosse a ideia dela e a minha ideia, tem que apoiarmos os outros. Então, eu acho que conflito é boa. Né? Quantas vezes você tem pessoas dentro de uma empresa que evita conflito? Eu acho que muito brasileiro evita conflito. Evita conflito, né? Fala que vão ver, mas não fazem. Evita conflito. Então, eu acho que isso não é bom, né? O que nós ensinamos, né, para nosso pessoal é conflito é saudável, né? Conflito é um copiloto apontando algum perigo na frente, né? Mas isso é para fazer com que Azul é mais seguro, né? Essas conversas que eu tive com a Mari Nunes, né, era conflito, mas sempre saímos bem, né? Às vezes, né, eu desligava o telefone, mas era para ter um relacionamento para melhorar as coisas. A gente fala em casamento, você está brigando para separar ou vocês estão brigando para ficar juntos, né? Então, se você está brigando para ficar juntos, é uma coisa boa. Mas se você está brigando porque um quer sair, é outro negócio. Perfeito. E para a gente se encaminhar aqui para o fim, né? Como é que eu queria lhe perguntar assim, né? Você tem muitos anos de empresa e você estava desde o dia 1 aí, você viu muita coisa acontecer, viu o dólar alto, viu o dólar baixo, viu muita coisa mudar em Brasília. Qual foi a decisão que você destaca assim que foi muito difícil para você tomar como CEO, ou alguma coisa, não que seja difícil, mas que tenha mudado muito a companhia, algum dia que você tenha visto que na figura de CEO você precisou tomar alguma decisão muito relevante? Eu me tornei o CEO da Azul em 2017, logo depois do Wesley Day, né? Então, quando isso aconteceu e tal, e era desafios, mas não era nada perto da pandemia, né? A responsabilidade acima dos meus ombros de ter, naquela época, 15 mil famílias que dependiam do salário da Azul, e um dia pelo outro a gente tinha 1.000 voos para 0. Eu lembro indo para hangar com a minha família vendo 40 aeronaves estacionado. E meus filhos acharem máximo, porque podia andar nas aeronaves. E eu estava chorando, né? Chorando de verdade, porque sem aquelas aeronaves no ar, era impossível pagar o salário do mês que vem. Então, esse foi um momento marcante para mim. E isso quando a Azul virou uma empresa de pessoas, né? Então, a gente focou, vamos primeiro cuidar das pessoas e depois o resto vai se cuidar. Mesma coisa aconteceu, era marcante em Porto Alegre, né? Então, puxa, Porto Alegre fechou para a empresa, puxa, vamos alocar nos voos em outro lugar, é triste, perdemos receita. Não, a gente mobilizou para ter 3.000 toneladas entregas em Rio Grande do Sul. Porque primeiro foi mais importante cuidar das pessoas e depois vamos cuidar do negócio. Então, isso que é uma coisa que eu aprendi. Eu era um financeiro puro, mas o financeiro puro, né? Eu tenho uma dica, o Excel, né? Aceita tudo. Já ouvi muito isso. Excel aceita tudo, né? Então, qualquer número e tal. E tem muita gente, né, que olha num spreadsheet, eles acham que o mundo é assim. O mundo não é assim. O mundo é gente. E são seres humanos. Então, quando você fala o governo, né? O governo é pessoas. Relacionamento, né? Quando Azul é pessoas, é um executivo que está tomando uma decisão. Então, todo mundo é feito de pessoas. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito para ter uma conectividade muito mais humana com as pessoas. Perfeito. E para a gente fechar aqui, né, a pergunta que a gente faz de praxe aqui para todo CEO, para todo líder que a gente traz aqui, qual que foi o seu pior dia como CEO e qual que foi o seu melhor dia como CEO da Azul? O meu pior dia, eu estava falando sobre... Eu lembro que, num momento, eu literalmente queria me matar durante a pandemia. Eu queria me pular da janela, porque o mundo estava
acabando para mim. Eu acho que o melhor dia é quando a gente recebeu a notícia que nós éramos eleitos o melhor do mundo em termos de pontualidade, porque isso mostrou a força da Azul depois da pandemia. Então, tem 5 mil empresas aéreas do mundo e a Azul chegou no topo da montanha. Então, foi uma coisa muito bacana, né? Celebrar junto com nossos colegas que a gente chegou a ser número 1 do mundo. Perfeito. John, muitíssimo obrigado pela conversa e pelo seu tempo para falar com a gente, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, tá ótimo. E muitíssimo obrigado para você também que acompanha a gente, que está assistindo ou ouvindo a gente aqui da Isto é Dinheiro, da Dinheiro Entrevista. Lembrando que só engajar, a sua opinião é muito relevante para a gente aqui da casa. A gente sempre vai ficar de olho aí nos feedbacks, então se você tem alguma sugestão, algo que você queira fazer, deixa aí nos comentários, deixa o que você achou do episódio. E também, é claro, se tem algum CEO que você queira vir ver aqui, sentado aqui na mesa, conversando uma horinha com a gente, deixa o nome dele aqui nos comentários, algum CEO, alguma personalidade relevante do mercado, até mesmo algum economista-chefe, alguém que vocês admiram aí desse universo de economia e negócios. E além disso, como eu falei, engaje, compartilhe com aquele seu amigo que gosta aí de economia, de finanças, de negócios, senta o dedo no like aí para ajudar o nosso trabalho e para o YouTube entregar o nosso conteúdo para mais gente. Muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.